1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1, eu gostaria que todos acompanhassem. Pode acompanhar na sua Bíblia, no celular. Não estão projetando aqui, mas você pode acompanhar. É muito importante que você acompanhe. 1 Coríntios, capítulo 10. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julgue estar firme, outra versão diz, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? É uma pergunta. Provocaremos zelos no Senhor? Provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Glória a Deus. Deus nos ama. E nos ama com zelo tal que tem ciúmes de nós. Louvado seja Deus. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da consciência,
pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Que Deus nos dê muita graça, queridos. Que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração para a palavra de Deus nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Todos nós que aqui estamos, Senhor, todos nós, à semelhança do povo de Israel, também passamos por uma mesma experiência espiritual. Todos nós que aqui estamos asseveramos que um dia o Senhor nos encontrou e de uma forma sobrenatural operou na nossa mente, no nosso coração, nos transformando em novas criaturas, nova criação, já agora uma nova criação. Filhos de Deus, geração de Deus, que já convive com Ele, com o Pai, mas que um dia conviverão eternamente muito de perto. Mas isso começa aqui e agora. Estamos aqui por causa do Senhor, por aquilo que o Senhor começou em nós, por essa obra que o Teu Santo Espírito começou e continua realizando em nós. Eu sei que nós temos aqui corações que são como a cera. Ao calor do sol do Teu Espírito Santo se derretem. Mas temos também corações que são como barro. Ao calor do sol do Teu Santo Espírito, ao invés de derreterem, endurecem-se. O tempo de uma vida terrena é muito curto para tudo aquilo que o Senhor pode realizar na nossa vida. Mas insistimos, ó Deus, numa dureza de coração. Insistimos em endurecer os nossos ouvidos. Deus, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Podemos chegar muito além do que temos chegado no Senhor. Podemos crescer no Senhor à semelhança de Jesus. Mas a mente empedernida, o coração endurecido, os ouvidos moucos, tapados, os olhos do coração que não se abrem para o Senhor e para a Tua glória, nos tornam nanicos, sem crescimento espiritual, sem força e sem vigor espiritual. Nos ajude, Senhor. O tempo urge. O tempo urge.
A vida passa e nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor nos dá de crescermos no Senhor para a Tua glória e para o Teu louvor. Livra-nos de toda perturbação, Senhor, de toda inquietação, de toda obra maligna. Deus, não desconhecemos, Senhor. Se fôssemos ignorantes, vá lá, mas não desconhecemos o Senhor, também não desconhecemos os intentos de Satanás. Destrava, Senhor, os nossos ouvidos, abra os olhos dos nossos corações nessa manhã. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Todas as vezes que eu leio esse capítulo 10 de 1 aos Coríntios, a primeira sensação que me vem à mente e ao coração é como se eu estivesse andando num lugar e de repente eu visse uma placa: cuidado, aviso, não ultrapasse esses limites. Aquela palavra inglesa muito forte, né? Warning, ou seja, fique atento. É uma advertência. Esse capítulo 10 é uma advertência. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. É uma advertência da palavra de Deus para nós nos dias atuais, nós que amamos o Senhor, nós que servimos ao Senhor. Esse texto é uma advertência. Qual é a advertência? Todas as experiências espirituais que eles tiveram com o Senhor não foram suficientes para transformar seus corações. Todas as experiências espirituais, todas as manifestações da graça de Deus, do poder de Deus, das evidências da presença, do poder de Deus na vida deles, não transformou seus corações. É como estava aqui orando, o sol que derrete a cera, não derreteu os seus corações, porque os seus corações eram como barro. O sol que derrete a cera endurece o barro. Eles passaram pelo mar. Eles viram Deus abrindo o mar vermelho. Isso não é conto de carochinha, isso não é um mito, isso é uma verdade histórica e espiritual. Deus, o Deus vivo, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder, toda a autoridade sobre a natureza, Deus abriu o mar vermelho e eles viram aquele mar sendo aberto. E passaram no meio do mar, a pés enxutos. E quando os egípcios tentaram fazer a mesma coisa, entrando no mar, as ondas, as vagas vieram sobre eles e eles foram completamente destruídos. Ali eles perceberam a manifestação da graça, do poder de Deus e a distinção que Deus fazia com eles. Eles eram distinguidos por Deus. Eles eram agraciados por Deus. Eles foram chamados de povo de Deus. A coisa mais preciosa que nós possuímos enquanto cristãos, servos de Deus, povo de Deus, é essa distinção que Deus faz.
não é simplesmente eu que faço essa distinção. É Deus quem faz. É Deus quem distingue, que dá uma distinção para o seu povo. Ali, Deus distinguiu o seu povo daquele que não era o seu povo. O seu povo passou pelo meio do mar. O mar se abriu, a terra ficou seca e eles passaram. Mas quando outros tentaram fazer o mesmo, sucumbiram. Foram destruídos pelas vagas. Deus fez distinção na vida deles, porque embora estivessem passando pelo deserto, Deus não deixou que eles passassem fome. Quantos de nós aqui já passamos por desertos? Quantos de nós aqui, com toda certeza, conheço a vida de muitos, quantos de nós aqui já passamos por momentos de deserto que você não sabia o que você iria fazer no dia de amanhã, o que dizer daqui a um mês? As portas pareciam todas fechadas, os recursos, por mais que você regrasse, economizasse, contabilizasse, os recursos não eram suficientes para fechar o orçamento e as contas vinham e as dificuldades estavam ali, mas de uma forma sobrenatural, graciosa, Deus interviu, manifestou a sua graça, abriu as portas, fez cair o maná sobre nós. É interessante que Paulo está fazendo uma conexão desse povo de Israel conosco. Assim como esse povo era povo de Deus lá, nós somos povo de Deus cá. Assim como Deus manifestou a sua glória lá, Deus manifesta a sua glória cá. Assim como Deus operou coisas extraordinárias lá, tem operado coisas extraordinárias aqui. Deus é presente na nossa vida. Mas todas as experiências espirituais que eles tiveram, as manifestações de Deus no mar, as manifestações do Senhor no deserto, as pragas no Egito, não foram suficientes, capazes de lhes dar um coração rendido em amor pelo Senhor. O mar se abriu, o maná caiu, a nuvem cobriu, a coluna de fogo aqueceu, mas tudo ficou no exterior. O coração não se derreteu. O coração nunca amou o Senhor. Nunca amou o Senhor. Eles continuavam apaixonados pelo Egito. Eles continuavam apaixonados pelas comidas, pelos prazeres do Egito. Não conseguiram se apaixonar pelo Senhor. Não conseguiram. Advertência. Assim como lá aconteceu todas essas coisas, aqui também aconteceram. Assim como lá endureceram o coração e nunca amaram o Senhor, cá também tem acontecido da mesma forma. Essa é a advertência. Ou nós amamos o Senhor e desejamos o Senhor, ou a nossa relação com Ele vai ficar uma relação de troca. É nesse ponto que eu quero abordar a idolatria com vocês. Eu escrevi para não esquecer, e eu gostaria muito que você prestasse atenção. Estou convicto de que a idolatria é muito mais do que uma relação externa, um ato externo de se curvar em adoração diante de alguma coisa. Estou certo de que ela está relacionada com as coisas mais profundas do nosso coração: afeto, amor, alegria e desejos. Quando os nossos afetos,
quando a nossa alegria não são direcionados para Deus, nem o nosso amor, e tampouco os nossos desejos são direcionados para Ele, estaremos vivendo uma relação idolátrica. Eu acordei hoje muito cedo e fui ler e reler o texto, já tinha escrito e meditado sobre ele. E comecei a pensar nessas coisas. Falei, Deus, o Senhor está me abrindo os olhos. E ali eu comecei a chorar. O Senhor está me abrindo os olhos e mostrando algumas coisas que com quase 60 anos de idade, eu ainda não as compreendi plenamente, Senhor, 40 anos de fé. Por isso que eu estava orando, estou chegando nos 60, daqui a pouco estou partindo. E tinha tanta coisa que eu poderia alcançar em Deus, na graça de Deus. Eu fiquei pensando, Deus, lavava o rosto, escovava os dentes, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Idolatria, gente, é muito mais do que esse ato de se curvar diante de um ídolo, que é idolatria, de uma forma concreta, mas o problema da idolatria está além disso. Essa foi a iluminação. O problema da idolatria é porque começa no coração. É quando os nossos afetos, quando os nossos desejos, quando o nosso amor, quando a nossa alegria não é em Deus e nem para Deus. Isso é muito forte, também é muito radical. Eu falei, Deus, é isso mesmo, Senhor, é isso mesmo. É isso que Paulo está dizendo, foi isso que os pais da igreja perceberam. A idolatria relaciona-se com sentimentos profundos do coração. Por isso que mesmo não tendo ídolos em casa, nós podemos ser idólatras. Por isso que mesmo não tendo imagens em casa, nós podemos ter um coração idólatra. Nós lemos aqui, e eu quero ler mais uma vez com vocês em relação à idolatria. Nós estamos explorando esse tema. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para quê? Hã? Fala aí para eu ouvir outras versões além da minha. E vocês estão falando baixo, eu estou surdo. Folgar. Folgar, farrear, que mais? Divertir-se. Preste atenção. Preste bastante atenção, por favor, em nome do Senhor Jesus. Não sejam idolatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O que está escrito? Preste atenção. Aqui tem uma iluminação de Deus. Não sejam idólatras como alguns foram, porque prostraram-se diante de um bezerro. É isso que está escrito? Por quê? Vamos, gente. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, eles se prostraram diante de um bezerro. Não. O que está escrito é que eles foram idólatras porque se assentou para comer, beber, farrear e divertir-se. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã?
que toda forma de alegria, toda forma de afeto, de diversão, onde Deus não está presente, onde Deus não é o centro dessa alegria, é idolatria. Caramba, pastor, eu também arrepiei. Eu também me envergonhei e me arrependi. Idolatria relaciona-se aqui com desejos e sentimentos profundos do coração. O problema não está no bezerro, que é uma coisa externa, que é uma coisa física, que é uma coisa concreta. Paulo está dizendo, os ídolos são alguma coisa? Não! Os ídolos são nada, é um monte de barro, é ferro, é seja lá o que for. Qual é o problema então? O problema são as coisas que perpassam o coração na relação com o ídolo. O problema do ídolo é porque o coração, as representações que brotam, os sentimentos que brotam a partir daquilo, é completamente ofensivo a Deus. E o que eu estou tentando dizer então, é que esses sentimentos que carregamos dentro do nosso coração, podem ser sentimentos idolátricos, embora não estejamos nos prostrando diante de um ídolo. E aí nós teríamos então muitos crentes que são idólatras. Aí nós teríamos então muitos de nós que ainda não entendemos profundamente essas coisas do coração diante de Deus. Sim, irmã Dulce. Uhum. Uhum. Isso, e eu vou explicar melhor aqui, Mandus. Pouco a pouco eu vou explicando. Primeira coisa, não sejam idólatras, como alguns deles foram, porque se assentaram. Para quê? Eles não se assentaram diante do ídolo. Eles se assentaram para beber, para comer, para farrear, para divertir-se. Eles queriam um ídolo, porque o ídolo é projeção dos seus corações. Eles queriam um ídolo porque o ídolo é permissivo. Eles queriam um ídolo porque com o ídolo ali como referência, eles poderiam projetar no ídolo que os seus desejos, os seus afetos, os seus sentimentos. Isso é que é idolatria. Idolatria, então, é algo do coração, não é algo externo, são as coisas do coração, o que nós carregamos dentro do nosso coração. Eles queriam um ídolo porque o ídolo é um reflexo deles mesmos. Com o bezerro, eles ficam soltos, sem os limites que a presença de Deus nos impõe. A presença de Deus infunde temor. A presença de Deus impõe limite aos nossos desejos. Esse Deus que não tem limites e que as pessoas fazem o que querem fazer, e que transformam Deus numa fonte do seu próprio prazer, esse não é o Deus da Bíblia, não é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, porque Deus, a presença de Deus, impõe limites e infunde temor. Tem muita gente vivendo uma relação idolátrica com Deus, tentando transformar Deus num ídolo. E aí vai se dar muito mal, como se deu mal ao povo de Israel. Deus é Deus. Ele é o Senhor.
Quando Deus se revela a Noé e ordena que Noé faça uma arca, Deus deu as medidas. Deus deu a planta, Deus deu as medidas e disse como é que tudo deveria ser feito. Quando Deus se revela a Moisés para ele fazer um tabernáculo, Deus dá o projeto, Deus dá a planta, Deus dá as cores da cortina, Deus dá o tipo de madeira que é para ser utilizado, Deus dá o tipo de metais que deveriam ser utilizados. Em Deus e com Deus, nós não somos livres para fazer o que nós quisermos. Ídolo, sim. Com ídolo, nós damos vazão aos nossos desejos, às motivações do nosso coração, mas com Deus não. É por isso que eu fiquei chocado nessa manhã. Deus não é segundo o meu coração, Deus não é uma projeção do meu coração, Deus não é uma projeção dos meus desejos. Se eu quiser ter uma verdadeira adoração, um verdadeiro relacionamento com Deus verdadeiro, numa adoração verdadeira, eu preciso entender que Ele é Deus e que tem que ser da forma dEle, do jeito dEle, da maneira dEle, porque Ele não é ídolo, Ele é um Deus que tem vontade. E expressa essa vontade na sua palavra. Estamos muito soltinhos, né? Estamos quase como arroz cristal, fazendo o que a gente quer, Deus topa tudo, Deus aceita tudo. Isso é ídolo, gente. Isso é ídolo. Não é Deus. Mesmo conhecendo Deus, tendo experiências com Deus, conhecendo a palavra de Deus, eles querem um ídolo, porque no ídolo eles darão vazão aos seus sentimentos. E com Deus não. Com Deus nós nos alegramos nele. Em Deus nós nos planificamos no relacionamento com Ele. A nossa alegria é Ele. A nossa diversão é Ele. O nosso prazer é Ele. O nosso desejo, o desejo mais profundo do nosso coração, freme por Ele, assim como aquela corça suspira pelas correntes d'água, assim o meu coração suspira pela presença de Deus. Agora me diga com toda honestidade, o seu coração tem gemido pela presença de Deus como a corça no deserto? Naquele domingo que nós pregamos aqui sobre o Salmo 42, pastor Bill estava aqui, ele disse: pastor, você me fez recordar, porque lá nos Estados Unidos tem os parques, né, que é permitido a caça da corça, e ele disse: é exatamente isso. Elas levantam o nariz e gemem, clamam, suspiram pela presença de Deus. Adoração é isso, queridos. A verdadeira adoração, que não é idolátrica, mas que é verdadeira, ela brota de um coração rendido a Deus, que ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Áurea? Muito de nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes a gente acha que está adorando Deus, Jesus Cristo, e na realidade nós fazemos deles um ídolo, né? É um ídolo. Né? Dependendo da nossa relação que temos com Deus, estamos tendo uma relação idolátrica. Idolátrica. Essa é a verdade. É muito chocante isso. Muito. Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou uma pessoa que cumpro com a palavra, eu vivo uma vida santa, mas meu relacionamento com Deus
é de idolatria, porque eu quero fazer dele o que eu quero. Exato. Não obedecer aquilo que ele é. Perfeito. Né? E isso nunca vai acontecer, não é? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Então, a idolatria relaciona-se com os desejos e sentimentos profundos do coração. Não sejam idólatras como alguns deles foram, que se assentaram para quê? Para comer, beber, farrear, folgar, divertir-se. Toda forma de alegria e prazer fora de Deus se transforma numa adoração idolátrica. É forte, é pesado, é duro, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Aquele prato, aquela comida, que hoje é vendido como uma experiência transcendente. Comer hoje não se come para encher a barriga e para absorver nutrientes. Come-se para ter uma experiência gastronômica, uma experiência transcendente. A proposta é que, através da comida, dos sentidos, você tem uma experiência transcendente. Vocês entendem o que eu estou falando? Uma experiência transcendente que nós devemos e só podemos ter com Deus, com o Senhor. Se eu não tiver comida, se eu não tiver uma experiência gastronômica, eu posso ter uma experiência transcendental quando eu adoro a Deus verdadeiramente, quando eu me relaciono com Deus. É a experiência mais transcendental que existe. Aquela viagem que é vendido pelos pacotes e na televisão, para você ter aquela experiência única, transcendente. Você pode ter uma experiência sem nunca ter saído do país, sem nunca ter saído de Anápolis. Você pode ter uma experiência transcendente com Deus, na presença de Deus, no silêncio do seu quarto. É disso que a palavra de Deus está dizendo. Quando eu digo toda forma de alegria, de prazer, fora de Deus, vai se transformar numa relação idolátrica. O motivo da nossa alegria, o motivo da nossa alegria, o que nos torna plenos, é a presença do Senhor. É a graça de Deus, é a graça do Senhor nas nossas vidas, queridos. Eles queriam um ídolo porque o ídolo era um reflexo deles mesmos. Com o bezerro eles ficaram soltos, sem os limites que a presença de Deus nos impõe. Quando não queremos ou não nos sujeitamos aos limites impostos por Deus, certamente criaremos ídolos, mesmo que esse ídolo seja o mesmo. E por isso eles ficaram desenfreados. O que é o ídolo? Lemos aqui que não é nada, mas as representações, os símbolos, os sentimentos que envolvem a idolatria, sim, isso é alguma coisa. Percebem? O ídolo, madeira, pau, barro, gesso, ferro, prata, matéria inanimada, não é nada. Mas a relação, a representação, o que se atribui a ele, aí sim, aí é algo. E esse ídolo, como nós estamos dizendo, pode ser muitas coisas. Pode ser aquele prato. Pode ser aquele encontro entre amigos. Pode ser aquela viagem. Pode ser, pode.
tá? Por favor. Pode. Representações, sentimentos que envolvem. Paulo diz que nisso nós percebemos uma ação demoníaca. Por trás desse nada, nas representações, nos sentimentos atribuídos, na relação, os demônios perpassam essa cortina, né? Essa relação idolátrica é uma porta, é um portal de conexão com as ações demoníacas. Qualquer coisa que fizermos sem o peso da glória e para a glória de Deus, se transforma numa relação idolátrica e numa adoração falsa. Qualquer coisa que fizermos, até os nossos atos religiosos, até pregações, até ministrações, até orações, se não for feito com o coração encharcado com o peso da glória de Deus e para a glória de Deus, se transforma numa relação idolátrica e numa adoração falsa. Comer, beber, trabalhar, viajar, ganhar dinheiro, sexo, que são coisas normais e vitais da nossa existência, sem o peso da glória de Deus, se transforma numa relação idolátrica. Encerrando, o nosso coração, ele precisa ser sedento de Deus. O nosso coração precisa ter fome de Deus. O nosso coração só pode ser saciado plenamente com Deus. E quando nós procuramos saciá-lo com outras coisas, preenchê-lo com outras coisas, alimentá-lo com outras coisas, estamos construindo ídolos e desenvolvendo uma relação idolátrica.